Não tem coisa melhor do que você ouvir o que Deus quer, não o que você quer. Se você ouvir o que você quer, continua dando tudo errado. Mas se você ouvir o que Deus quer, pode ter certeza que a princípio pode não ser agradável, mas diz que a boa correção a princípio não é bom, não é muito agradável, mas o resultado é prazeroso. O resultado é vitória. Porque tudo aquilo que nos confronta, com certeza, é porque tem algo para mudar, tem algo para acontecer. É muito importante você abrir o seu coração para ser ouvinte. É muito importante que você abra o seu coração para aprender. É muito importante que você abra seu coração para ser corrigido. Tem gente que se fecha, não quer ser corrigido por ninguém. Tem gente que se fecha, não quer obedecer. É a sua cabeça e o seu mundo. E no final das contas, você sabe que Deus ele cria a situação para que de fato tenha uma palavra que diz assim: cair do cavalo. Um dia, Saulo, ele se encontra com Deus. Ele entendeu que a vontade dele e o querer dele não prevalecia, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Tudo que você precisa entender, que hoje pode estar dando certo, mas amanhã Deus vai cobrar algo de você. Se você está fora do propósito, fora da promessa, se você é ansioso, se você simplesmente é uma pessoa que vive através das emoções, através pastor, é porque eu tenho autismo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas Deus não quer saber. Deus, ele vai dizer que não traz o louco por inocente, nem o doido ele vai trazer por inocente. Então não venha com desculpa para Deus. Pastor, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta, para Deus não adianta, porque Deus está trazendo um ensinamento para você. O que é maior, o autismo ou a presença ou o poder de Deus? A ansiedade ou a graça do Senhor? O que é mais forte? A presença de Deus. Deus ele vai ensinar e vai dizer para você: meu filho, não andeis ansiosos com coisa alguma. Fica tranquilo, não fica ansioso com nada, pois eu sou o Senhor que vou à frente, corto o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Eu sou o Deus que faço acontecer o milagre. Então, uma das coisas que nós precisamos é acreditar na palavra de Deus. Acreditamos no advogado, acreditamos no médico, acreditamos em muita gente. Mas quando é para acreditar em Deus, aí vem a dúvida, o diabo chega: será que vai dar certo? Quem prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, eu tenho que entender que vai dar certo, ainda que pareça que está dando errado, mas o final é exatamente vitória. Porque quem está comigo é general de guerra e ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca vai perder batalha. Ele me chamou. E se ele me chamou é porque ele tem algo comigo. Entenda. Andar com Deus é você andar pela fé. E andar por fé não é para qualquer pessoa. Mas tem hora que Deus ele vai te provar. Para quê? Para produzir fé sobre a tua vida. No capítulo 22 de Gênesis, a palavra do Senhor diz que Deus colocou a Abraão uma prova. Abraão é testado. Entenda que simplesmente Abraão agora, Deus vai pedir para Abraão seu filho, o filho que você ama. Ele sobe Moriá, porque tudo que você precisa entregar não é em qualquer lugar, mas Deus está dizendo: precisa entregar no monte, precisa entregar no altar. Tem coisas que não adianta você entregar em qualquer lugar. Tem hora que você tem que confessar diante do altar e dizer: pastor, a minha situação é difícil, mas eu quero confessar, eu quero me arrepender, eu quero estar aqui, eu quero declarar, pastor, porque a partir de hoje tudo vai ser diferente. Então Abraão ele chega diante do altar e oferece tudo que ele tem. Eu quero dizer que ele pega o seu filho, a que ele ama, e ele entrega para Deus. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, pede as riquezas. Creio eu que ele fez essa oração, que um dia eu fiz essa oração e disse: Deus, não leva meu filho, mas leva tudo que eu tenho. Um dia eu fiz essa oração. Creio que ele fez a mesma oração. Creio. Cabeça de pregador, cabeça de pai que já perdeu um filho. Então
Eu creio que ele simplesmente orando disse, porque ele teve 3 dias para pensar. Mas Deus queria forjar nele um homem de fé, um homem determinado, um homem que não olhasse para trás, mas que acreditasse que o que vem do alto é verdadeiro, e o que vem do alto, pode ter certeza, se agarra, porque não vai dar errado. Parece que vai dar errado, mas não vai dar errado, porque Deus está na frente. Amém ou não amém? Diz a palavra do Senhor no capítulo 1, capítulo 17, o verso 1 de 1 Reis. Então, vai dizer o Senhor que fala agora com Elias. Então somente fala, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a palavra do Senhor, dizendo: Elias, se prepara, porque você vai entender que fazer a vontade do Senhor, e eu estou falando, não é dentro do ministério, eu estou dizendo que a partir do momento que você determina andar com Deus, é você andar na contramão da lógica das coisas. Porque todo mundo se organiza pela manhã e diz assim: hoje é dia de trabalho, todo dia eu levo o meu café, meu dia eu tenho que almoçar. Então é cronometrado, tudo organizado, tudo direitinho. Tem gente que é assim, tudo organizado. Com Deus não. Com Deus as coisas é organizada, mas tem hora que Ele quer mudar o itinerário, a rota. Tem hora que Ele quer mudar a situação. Tem hora que Ele quer criar uma situação. Tem hora que o negócio é diferente, entenda. Todos os dias o profeta estava dormindo, mas Deus dava visão para ele por onde Israel vinha atacar a Samaria. Entenda. E ali então somente ele contava para o rei de Samaria. Ele contava ali, e o rei de Samaria tentava se levantar contra Israel, mas não conseguia. Mas presta bem atenção, porque Deus ele sempre vai dar direcionamento, Ele sempre vai dar diretrizes para você. E tem hora que você vai dizer: Deus, será que está certo? Será que é assim? Tem hora que você não vai entender. Não é para entender, mas é somente para obedecer. Presta bem atenção, o profeta está ali para profetizar sobre um povo que está rebelde, um povo que está contra Deus, um povo que não quer negócio com Deus, um povo que está na idolatria, está na feitiçaria. E ali eles iam para a feitiçaria, via demônio, via pessoa manifestada, fazia coisas contra os outros e acontecia. E ali tão somente era difícil falar de um Deus que ninguém via, porque falar de um Deus de gesso, de barro, todo mundo via e acreditava. É esse Deus aqui que está fazendo um milagre, e eles acreditavam. Mas entendam, o Deus de Elias é um Deus invisível. E Elias dizia: Ele é um Deus poderoso, Ele faz milagre muito maior do que esses demônios estão fazendo. Mas entenda, enquanto a gente não vê, a gente não acredita. Enquanto o povo não vê, o povo não acredita. E o povo estava desacreditado. Mas chega um dia que o Senhor diz: esse dia não vai ser normal, mas esse dia vai ser anormal. Porque quando Deus chega, Ele não chega para fazer coisas normais, mas Ele chega para fazer coisas sobrenaturais. Aonde o homem era capaz de fazer, Deus está dizendo: a partir de hoje não faz, porque eu vou deixar a situação descorrer para poder as coisas dar errado, porque Deus ele complica, depois explica porque complicou. Aí você diz: mas Senhor, por que desse jeito? Ele diz: eu tenho um propósito, eu tenho algo para fazer aí, eu tenho algo para realizar no meio dessa confusão, no meio desse problema. E o crente ele tem que continuar firme, com fé, que tem que continuar sem titubear nem para a direita nem para a esquerda, confiando em quem ele alistou, sabendo que as coisas podem estar dando errado, mas daqui a pouco vai dar certo. Deus vai ajustar tudo, e simplesmente a sua fé ela vai ser colocada à prova, a sua confiança em Deus vai ser colocada à prova. Então o Salmo 37:5 vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então entregar a Deus é simplesmente você descansar. Não é fácil, pastor, a situação lá em casa, o senhor não sabe como é que está.
O Senhor não sabe como é que está meu filho está nas drogas, meu filho está assim, meu filho está assado, minha esposa quer sair de casa, meu marido já disse que não quer mais esse negócio. Então entenda, aí você simplesmente agora tem que chegar e entregar na mão do Senhor e dizer: eu confio em Ti, Senhor. Essa situação ela vai ter que mudar, essa situação ela vai ter que dar certo, não vai dar errado para minha casa, para minha família, nem para o meu filho, nem para o meu esposo, nem para minha esposa, mas eu sei que o Senhor vai colocar tudo no eixo. Entenda, as coisas não é tão fácil, falar é fácil, mas quando você começa a viver o dia a dia, cada dia que se passa as coisas só pioram, e aí vai sendo provada a tua fé dia após dia. Presta bem atenção, a palavra do Senhor diz que os israelitas, o povo de Deus, estava na desobediência, mas Elias fala de Deus e ninguém quer negócio com Deus. De repente Elias determina, acorda um dia, Elias está revoltado com tudo, e o povo está alegre, servindo a Baal, servindo aos deuses, servindo agora a Astarote e outros deuses que estão ali. Mas Elias acorda naquele dia inspirado, e Elias determina, Elias sabe a intimidade que tem com Deus, e de repente Elias vem diante a Acabe e diz a Acabe: a partir de hoje eu quero profetizar. E ele profetiza do nada. Ele diz: a partir de hoje não haverá nem chuva e nem orvalho. Entenda, quando não chove no verão, de manhã você vai no capuz do carro, no vidro do carro, e tem o quê? O orvalho da noite. Para que isso, pastor? Para aguar as plantas. Porque muitas vezes o capim ou a rosa, ela cresce por conta do orvalho. No verão cresce o capim, cresce alguns matos por conta do orvalho. Mas ele está dizendo: a partir de hoje não haverá nem chuva e nem orvalho. Nem chuva e nem orvalho. Ele está dizendo: vai ser tirado tudo de vocês. A palavra do Senhor diz que ele profetiza. Se passa o tempo, mas um recado Deus dá para Elias: Elias, retira-te daí, vai para próximo Jordão, ribeiro de Querite, fica lá, porque no tempo certo eu vou te tirar. Preste atenção. O profeta profetizou, foi para onde Deus mandou. O profeta agora entende que está na dependência de Deus. Estava tão bom, confortável, mas tem hora que Deus vai bagunçar o negócio para poder ajustar. Tem hora que Deus ele vai permitir situações. O que é isso, pastor? Vontade permissiva de Deus. Não era o que Deus queria, mas é exatamente o que está precisando. Presta bem atenção. É o diabo? Não sei, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus permitiu. Na vida de Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse, e disse assim: não toque na vida dele. Pode tocar nos bens, pode tocar no que você quiser, só não toca na vida de Jó. Então, só para você entender, Deus está no controle inclusive do diabo. Quem manda no diabo é Deus, quem manda no inferno é o Senhor. Por isso que ele diz: eu tenho uma chave do inferno. Eu tenho uma chave do inferno. Presta bem atenção, me entenda. Você tem agora que produzir fé dentro de você, mas não é fácil. As situações são adversas demais, pastor. E eu sou uma pessoa que observo tudo. Eu sou uma pessoa que o meu cronômetro, ele anda exatamente pelo que eu vejo. Então chegou o momento de você dobrar mais o joelho, orar mais e começar agora a pedir: Deus, me dá revelações das coisas espirituais, Senhor, para que eu possa ver. Senhor, me conforta. Senhor, fala comigo, me dá um sinal. Chegou o momento de você viver como um crente espiritual, porque tem crente que está dentro da igreja, mas é o tempo todo: será que vai dar certo amanhã? Será que a notícia vai chegar? Entenda, a notícia vai chegar, mas primeiro você vai dizer: Deus, faz com que aquela notícia chegue conforme, Senhor, a necessidade. A gente ora primeiro. Entenda, você já prestou atenção que todas as vezes que o teu filho adoece, ou que alguém adoece na tua casa, primeiro você diz assim: vou levar para a UPA. Espera aí, e o Deus que tu serve não é poderoso? O Deus que tu serve não é grande? Então primeiro a gente vai fazer uma oração ao Deus que nós servimos, para depois nós recorrermos ao homem. Entenda, você serve a um Deus muito poderoso, mas muitas vezes você não está dando a Ele a honra que é para dar. Servimos a Ele,
Mas quando as coisas decorrem, ligamos primeiro para o advogado, primeiro para o médico, primeiro para o amigo, primeiro para aquele que pode tirar-nos da situação, mas não fazemos uma oração a Deus. E Deus está onde? Deus está em primeiro lugar? Ah, pastor, agonia, pressa. Ah, pastor, o senhor não sabe, entenda. É nas agonias e nas pressas que você é provado. É nas agonias e nas pressas que Deus te vê. É nas agonias e nas pressas que Deus tem te observado se Ele está em primeiro lugar ou se não está. É na bonança que Deus te olha e vê se realmente você tem colocado Ele em primeiro lugar. Porque na bonança tem o churrasco, na bonança tem a piscina, na bonança tem o passeio. Mas Deus está dizendo, será que você tem colocado em primeiro lugar? Então muitas vezes também na situação difícil é onde Deus observa se você coloca Ele em primeiro lugar. A situação estava boa para Elias, mas Deus dá um recado para Elias e diz: Elias, retira-te daí e vai para o ribeiro. Elias vai, e ele dá um recado, porque pensa Elias, vou levar um pouco de pão, talvez eu passe uma semana e depois Deus fala comigo. Elias, as coisas não é do jeito que tu pensa, Elias. Você profetizou, você é profeta, tem autoridade no reino espiritual, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu mal. Então não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então por isso que eu digo, adore, dê o seu melhor hoje. E amanhã, pastor, entrega na mão do Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deus dá um recado para Elias e diz: Elias, pode ir para lá, porque eu já providenciei pão e já providenciei, sabe, o suficiente para você comer. Então os corvos vão levar pão para você, vão levar alimento para você, de manhã e de tarde, diz a palavra do Senhor. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne pela noite. Então entenda, Elias comia pão e carne de manhã, bebia da água do ribeiro, depois comia pão e carne à noite e bebia água do ribeiro. Entenda, sabe lá quantas vezes Elias pensava? Elias não tinha ninguém para conversar, só tinha Deus. Tem hora que é você e Deus, tem hora que você procura parente e não tem, tem hora que você vai procurar amigo, mas não tem, tem hora que você vai procurar pessoas, mas não tem. E Deus está dizendo: você está na minha dependência. É corvos que vai te alimentar, vai vir provisão de você nem imagina, vai trazer provisão que você nunca pensou, vai vir de lugares que você nunca imaginou. Ah, depender de Deus é você entender que hoje está sem, mas antes de terminar o dia vai chegar o milagre. É andar por fé, é você entender que Deus ele faz as coisas sobrenaturais e não dá para entender. Porque poderia muito bem mandar uma pessoa, mas Deus confunde a mente de Elias. Deus manda pão e carne através do corvo, através simplesmente de um pássaro que gosta de carne. Como é que é isso? Não dá para entender. Mas quando ele manda, até o diabo obedece. Quando ele manda, não adianta. Eu quero dizer para você nesta noite: ande por fé para você ver as coisas sobrenaturais acontecer. É Deus determinando e dizendo: o juiz que ia dar a sentença contrária, sou eu que mando na vida dele. Aquele que pensa que faz do jeito dele, sou eu que mando na vida dele. Deus está dizendo: aonde você tem andado, com quem tem andado e a forma que tem andado. Como é que você está andando? Como é que você está caminhando? Está confiando? Será que tem confiado em Deus? Será que você tem dito: não, é Deus que vai fazer? Será que você tem acreditado e tem dito: não, é Ele que está comigo? Será que você tem determinado e tem colocado Deus no lugar que Deus precisa estar? Qual lugar, pastor? O lugar de soberania, o lugar da plenitude, o lugar do todo poder. Aquele que manda e desmanda, faz e desfaz, manda e não é mandado. É aquele que simplesmente, que quando determina, está determinado e acabou. Elias é profeta, mas tem que comer todos os dias alimento da boca de um corvo. Pão, carne, bebe da água. Não se passou uma semana. Não se passou somente um mês. Não se passou somente 6 meses. Passou-se, creio, 1 ano e alguns meses. Entenda que Elias, creio eu que cabeça de pregador, conjecturando para você entender, todos os dias quando Elias acordava,
Elias pensava: será que aquele corvo vai vir hoje? Será que ele vai aparecer hoje? Mas se Deus prometeu, vamos esperar. Se Deus prometeu, vamos confiar. Então todos os dias a fé de Elias era testada. Todos os dias Elias era provado, todos os dias. Já pensou uma provação de 1 ano e meio? Você dependendo de um corvo para trazer pão e carne para poder comer? 1 ano e meio. Creio eu que chegou um tempo que Elias olhava para o corvo e dizia: meu amiguinho, eu te amo. Não me deixe. Não morra. Tem hora que você está dizendo para alguém: obrigado, meu amigo, não me abandone, porque se você me abandonar, não tem mais ninguém por mim. A família não quer saber de mim. Mas entenda, se você anda por fé, Deus tem uma saída para você. No dia que o ribeiro secar, Deus está dizendo: eu já tenho uma provisão. Quem anda por fé não fica sozinho. Quem anda por fé não está sozinho. Quem anda por fé sempre tem um Deus muito poderoso para abrir uma porta que você nunca imaginou. Entenda, Deus, ele vai dar outro direcionamento para Elias. O tempo passa, Elias fica ali esperando. Por muito tempo come, bebe, faz amizade com o corvo, creio eu. Porque quem aqui não vai fazer amizade com a pessoa que traz? Aliás, com pássaro. É pássaro, é. Lembra aqueles papagaio que a gente faz amizade com ele? Fale, papagaio, ele fala. Diga café, ele diz café. A gente acostuma a viver com os animais. Então Elias já estava acostumado. Elias não tinha ninguém para conversar. Elias não tinha ninguém para dialogar, contar os problemas dele. Não tinha. Mas entenda, muito tempo na prova, às vezes a depressão quer nos tomar. Por quê, pastor? Porque somos seres humanos. Somos crentes, somos. Mas somos limitados. Tem hora que a fé ela quer ser abalada. Tem hora que a dúvida vem na mente. Não tem bom para isso. Por mais forte que você seja, um dia vai vir na tua mente: desiste. Vai. Se você olhar para as suas forças, você vai dizer: por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Porque um dia você vai acordar e você está baqueado, você está quebrado e dizendo: eu queria desistir hoje. Tudo que eu queria é que Jesus me levasse. E ele dizendo: não é tempo, não é hora. Chegou um momento que Elias disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Entenda, um profeta que deu ordem à chuva. Eu estou falando de um homem que disse assim: ó, a chuva pare. Mas um dia ele estava numa depressão. Um dia ele estava, com a mente perturbada, mesmo servindo a um Deus. Mas ele estava dizendo: eu sirvo a ti, Senhor, mas eu queria um ser humano para poder conversar e compartilhar algo. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, Senhor, me leva. Por quê? Porque simplesmente só eu restei dos profetas, dos homens que te adoravam, só eu restei. Quando você conversa com Deus, Ele vai trazer uma palavra de conforto para você. Eu não sei, talvez você tenha contado o seu problema para alguém, mas chegou o momento de você contar o seu problema para Deus. Porque Deus, Ele vai ter a palavra certa para te dizer, tirar você dessa depressão, dessa angústia e dessa agonia. Porque Elias chega para ele e confessa: Deus, eu quero morrer, me leva, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele confessa. O Senhor olha para ele e conversa, diz: Elias, senta, Elias, vamos conversar um pouco. O que é que está acontecendo? Ele disse: eu estou sendo procurado, vão me matar a qualquer momento. Deus fala para ele e diz: Elias, aquele que eu escondo, nem o diabo acha.
Porque um dia eu escondi Moisés e o diabo procurou nos 4 cantos e não encontrou o corpo de Moisés. Até hoje o diabo procura o corpo de Moisés. Então, se eu estou dizendo que fica no ribeiro, fica tranquilo, porque eu estou te escondendo. De fato, Elias é conhecido como profeta que se esconde e ninguém acha. Inclusive, Obadias vai chegar e dizer para ele: homem, aonde tu se escondesse? Porque Acabe mandou homens e mais homens atrás de você, mas não acha aquele que Deus esconde. Deus está dizendo para você: eu te guardo no pavilhão e não permito que alguém te toque, que alguém te ache, que alguém fale de você, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Elias é conhecido como o homem que se esconde e ninguém acha Elias. Ninguém achou Elias. O dia que ele se encontrou com Obadias disse: rapaz, é tu? Certeza? Sou eu. Chama Acabe. Ele disse: sim, eu vou lá. E você fica aqui? Fico. Pode. Não confio não. Confio não. Quando você se esconde, ninguém te acha. Por quê? Porque nunca foi ele que se escondeu. É Deus que manda para o secreto. É Deus que esconde você. Entenda. A situação para Elias acaba. O tempo de prova, ela sempre vai acabar. Prova nunca foi para sempre. Doença nunca foi para sempre. Situações difíceis nunca foi para sempre. Somente para testar a nossa confiança em Deus. Somente para testar a nossa fé, como testou Abraão. Como testou a Oséias. O Senhor chama Oséias e diz: o povo está pecando contra mim. Eu quero que você case com uma prostituta. Faça assim, assim, assim. E ele faz. É fé. Não é para qualquer um. Deus, quando escolhe, aquele homem já está preparado para viver os milagres do Senhor. Por isso que quando Deus escolhe a Moisés, Moisés até aponta e diz assim: mas tem Arão. Fala melhor. Sabe, tem aparência melhor. Arão é bonito. Arão sabe dialogar. Eu sou gago, sou fanho, sou pesado de língua. Aí Deus está dizendo: mas é você que eu quero, é você que eu escolhi. Não adianta, não é beleza. Deus não está procurando beleza, mas Deus está procurando um coração sincero. Deus não está procurando aparência, que cante bonito. Não. Deus está procurando pessoas que quando Ele fala, você obedece. Você vai entender que o tempo todo a prosperidade ela acontece quando você obedece. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, você não precisa ir atrás de bênção. A bênção correrão atrás de você. Deuteronômio capítulo 28, você vai ver. Quando o Senhor Jesus ele vai orar no Getsêmani, ele diz o quê? Pai, faça a minha vontade. 2 vezes ele ora. Faça a minha vontade. Qual é a sua vontade, Jesus? Aí ele diz assim: eu quero desistir. Me tire do Calvário. O pai não responde. Na 3ª vez Jesus diz o quê? Pai, eu quero te obedecer. Que seja feita a tua vontade. Faz o que tu queres, Senhor. Entenda. Você precisa estar no estado de obediência se quer ver milagre. O Senhor diz para Elias: vai para o ribeiro. Elias vai. Elias só sai de lá, mesmo sofrendo, pagando preço, com toda a depressão, com toda aquela solidão. Elias só sai de lá quando Deus manda. Porque a palavra do Senhor diz que um dia o ribeiro se seca. Secou-se o ribeiro. Desgraça não é para sempre. Deus vai mudar a história. Depois que você sair dessa desgraça, nunca mais você será a mesma pessoa. Vai sair com traumas, pronto para escrever um livro, pronto para dizer para uma pessoa: olha, eu passei essa situação. Aguarda que Deus vai te restaurar também. Aguarda que Deus vai fazer milagre também. E Deus sabe, um dia Elias está triste, está esperando o corvo. O corvo não vem. Elias simplesmente, creio eu que naquele dia Elias diz: Senhor. Ele diz o que, Elias? Senhor, o corvo não veio hoje. Elias, o corvo não veio porque eu tenho um novo direcionamento para você, Elias. Senhor, então fala, porque eu estou com fome. Ele diz: levanta-te e vai a Serepta. Lá eu já preparei uma casa.
Já preparei uma mulher para te alimentar. Já tem lugar para tu dormir. Sai do relento, sai do meio da mata, sai dessa prova. Eu já preparei um novo tempo para você, Elias. Elias, se levanta, entenda, porque é muito confuso as coisas de Deus. Se você não andar em espírito para entender as coisas de Deus, dá um nó na sua mente. 24 horas você está o tempo todo perguntando: mas Deus, por que desse jeito? Deus, por que dessa maneira? O tempo todo você está questionando, porque Deus, ele trabalha. É muito estranho trabalhar de Deus. Elias chega, quando chega à cidade ele levanta, porque ele só sai no tempo de Deus, só levanta no tempo do Senhor. Fica no teu lugar, fica tranquilo e deixa Deus trabalhar para tu ver o que é que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Elias, quando ouve a voz de Deus e vai a Serepta, chegando lá, diz que ao entrar na cidade tinha uma mulher. Primeira coisa, ele encontra aquela mulher. Primeira pessoa que ele encontra é uma mulher, e está ali a mulher, diz: está o quê? Catando graveto. Estou com fome, porque o corvo não veio. Quando uma porta se fecha, outra porta está se abrindo. Mas presta bem atenção, porque muitos estão pensando assim: eu vou ganhar na Mega Sena. Não. Vai vir o mais rico que tem para me abençoar? Não. Vai vir aquele que menos tem para te abençoar. Como é que é isso, pastor? Pergunta para Deus, não dá para explicar. Deus faz coisas. Por que isso, pastor? Porque Deus está dizendo: a bênção que vem para você primeiro, você vai ter que abençoar alguém. Como é que é? Eu não tenho nem para mim, mas eu estou dizendo que a autoridade que eu te dei é para você profetizar. É para você profetizar. Entenda, Elias entra naquela cidade. Quando chega, aquela mulher está catando graveto. Então somente Elias pede um copo de água, porque Elias está morrendo de sede. O ribeiro secou, a porta se fechou, mas foi Deus que mandou para lá. Foi, então fica lá. Mas agora Deus deu outro direcionamento, então obedece. Quando ele pede água, então somente naquele momento a mulher vai buscar água. Mas a fome está maior do que a sede. Eu sei que tem hora que a sede está maior do que a fome, mas Elias está com tanta vontade de comer algo diferente. Antes da mulher pegar o copo d'água para tirar lá a água, Elias disse: mulher, por favor, o que tens para comer? E ela disse: você viu catando graveto? Ele disse: eu vi. Ele disse: tudo que tem. Um punhado de azeite, um pouco de farinha na panela. Aí Elias vai falar. Ela disse: não, espera aí, segura um minutinho. Não fale agora não. Aí ela disse: eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Viu aqueles gravetos que eu peguei? Vou fazer um fogo aqui agora. Vou fazer para eu e meu filho. A gente vai comer, é a última refeição, e vamos morrer após isso. Elias olha para ela. Elias sabe que a situação não é boa. Para a cabeça de crente isso não é normal. Porque como é que eu sirvo a um Deus e Deus agora me coloca numa situação pior do que lá? Porque lá eu ia morrer sozinho, mas agora eu vou contemplar duas mortes. Agora, se eu não morrer, se a mulher morrer primeiro e o menino morrer primeiro, eu vou ter que enterrar eles. Porque no mínimo eu tenho que ter o bom senso humano de fazer o enterro dos dois. Mas quem é crente, ele não consegue enxergar a morte, mas ele só enxerga a vida que ressuscitou ao terceiro dia. Ele só consegue enxergar Jesus. Quando ele diz assim: eu já venci a morte, meu filho. Então todas as vezes que o médico ou alguém dizer assim: ó, isso aqui é para morte, aí você está dizendo: não.
O Deus que eu sirvo está dizendo que isso aqui é para a vida. O Deus que eu sirvo está dizendo que isso aqui vai ser para a glorificação do nome dele. O Deus que eu sirvo está dizendo assim, que a morte ele já venceu na cruz, não tem morte. Então Elias está dizendo, como é que é? Vai comer e morrer? Não, faz o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Chegou o momento do milagre, porque toda situação difícil Deus quer fazer milagre. Toda situação difícil Deus está procurando pessoas loucas para dizer, pastor, se prepare porque eu estou contigo na caminhada e não abro mão. Eu não tenho um centavo, mas eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu estou numa porta assim, e Deus vai abrir aquela porta e eu vou abençoar. Entenda, para andar como crente tem que ser por fé. Então Elias determinou para ela e disse, mulher, eu não estou aqui por acaso, mas uma palavra eu quero te dizer, e se você pegar essa palavra, tem coisas sobrenaturais para acontecer. Faz primeiro para mim, e depois tu faz para o teu filho, para você. Naquele momento, creio eu, que aquela mulher ficou pensando assim, esse cara é louco, rapaz, esse profeta é doido. Mas a fama de Eli era grande. Não era qualquer pessoa que estava na casa da mulher. Quem estava na casa da mulher foi o homem que profetizou que não haveria nem chuva e nem orvalho. Por quantos anos? 3 anos e meio. Ela estava com um homem que profetizou sobre o tempo, e o tempo obedeceu. Ei, eu quero dizer para você, não tem coisa melhor do que você honrar homens que Deus levantou para profetizar. Talvez está sujo de terra, a barba deve estar desse tamanho, o cabelo estava enorme, estava feio, mas estava cheio da presença de Deus. Estava feio de aparência, creio eu. Que por quê? Porque ele ficou muito tempo lá no ribeiro, jogado. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquela mulher olha para Elias, então somente entende que aquele homem foi o homem que profetizou sobre a seca. Por isso que ele estava naquela situação. Só tinha duas coisas, ou se revoltar com Elias, ou então entender que Elias era homem de Deus e dizer, agora eu estou com ele, porque eu sei que Deus está com esse homem. Há um momento na sua vida e da igreja você tem duas opções, ou crer no pastor, ou se revolta com ele e vai embora. Ou você acredita no pastor, mas a aparência dele eu não gosto. Não é aparência, meu filho, é aquele que Deus escolheu e acabou. Quando o profeta chega na casa, quando o profeta chega na casa de Jessé, Deus diz, não olhe para a aparência. Não é a aparência, é quem Deus escolheu. Só tem um dente na boca, não tem problema, foi Deus que escolheu. Deus escolheu exatamente para confundir a tua mente, para tratar essa desigualdade que você tem. Deus trabalha desse jeito, Ele confronta você. Talvez Ele não confronte em palavra, mas Ele confronta em situações. Deus sempre vai confrontar. Eu tenho raiva de negro, não tem problema, Deus vai botar um negro no teu pé. Se converteu, se converteu. Então se prepara que Ele vai botar 2 negros no teu pé. Para quê? Para tirar isso do teu coração, porque é ser humano tanto quanto. Mas eu não gosto de fulano. Não se preocupe, Deus vai te tratar como? Vai colocar ela no teu pé, ligando o tempo todo. Fulano tá bem, não gosto, mas um dia você vai gostar dela. Porque Deus está dizendo, eu estou tratando teu interior, porque eu não quero pessoas assim, pessoas contaminadas. Eu quero pessoas de corações limpos, que olha para a direita, para a esquerda e vê a presença de Deus em todo canto. Deus está dizendo, eu estou te tratando, meu filho, eu estou tratando você. A mulher faz o pão para Elias e traz para Elias. E Elias pensava que ia ficar com fome. Sabe o que Elias diz para ela? Mulher, fica de pé toda a igreja, fica de pé. Deus vai, sabe, Elias vai ser usado por Deus. E naquele momento Elias vai dizer, mulher, por conta da tua atitude, quando você chegar no fundo do poço, já não tem mais para onde ir, já está no fundo do poço. Eu começo a lembrar do Salmo 46, no momento que o Senhor diz assim, eu sou o socorro bem presente, aonde? Na hora da angústia. Quando você está na hora da angústia, não tem desigualdade,
Você não olha para a condição financeira. Nesse momento você não é racista mais. No fundo do poço, tudo que você deseja é que um negro venha lhe ajudar. É que um pobre venha pelo menos estender a mão. Tem hora que Deus te leva a situações, Deus permite isso, para nos tratar por dentro, porque uma roupa bonita não quer dizer que você é crente, mas as atitudes, o seu comportamento diz quem você é. Então diz a palavra: me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Quando o Senhor olha para a árvore, Ele diz assim: a gente conhece a árvore pelo fruto. Tem gente que está com uma folhagem tão bonita e não dá fruto nenhum. Tem gente que está tão bonito, mas não dá uma goiaba para alguém comer. Não estende a mão para ninguém para dizer: deixa eu te abençoar hoje. A árvore é até grande, frondosa, mas não dá um fruto. Não adianta. Sabe o que é que o Senhor Jesus, Ele diz assim, ó, Ele passa a primeira vez, passa a terceira vez, Ele passa muitas vezes sobre aquela árvore, e aquela árvore não dá um fruto. Sabe o que é que Jesus diz? Corta. Corta. Para quê, Senhor? Porque Jó vai declarar e vai dizer, sabe o que Jó vai dizer? Uma árvore cortada ao cheiro das águas, ela vai ficar com marcas. Mas todas as vezes que uma árvore ela não está produzindo, a gente começa a fazer o que com ela? Começa a poldar, né? Começa a poldar. Sabe por quê? Porque é na poda que ela vai frutificar. É na poda, é no corte. Ah, tem hora que vai doer, mas Deus está dizendo, mas vai dar fruto. Vai dar fruto, não vai ficar do jeito que está. Chegou o momento de você entender que Deus, Ele trata da maneira dele. Tem hora que dói, tem hora que não dá para entender, tem hora que Ele nos confronta, mas Ele vai dizer: eu quero que você venha dar fruto. Chegou o momento de você sustentar o profeta, chegou o momento de você sustentar a irmã, chegou o momento de você abençoar quem precisa, porque uma árvore sem fruto não adianta. Corta, corta e joga fora, porque não adianta. A minha mãe diz, meu pai também fala: beleza não põe a mesa. Não adianta uma mesa bonita se não tem alimento para comer. Entenda, é melhor a simplicidade, cheio do poder, porque a gente procura pessoas que chorem na presença. Já não tem mais. Eu sei, da minha época, todo mundo era com lenço chorando. Pastor, por que chorava de dor? Não, chorava porque entendia que não era digno de receber a presença de Deus. Entendia que não era digno de estar no templo adorando ao Senhor. Não era digno. Então quando estamos aqui no templo, uma coisa estamos pensando, não é numa conta que tem amanhã, não é num carro que nós precisamos comprar, mas é dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de estar no templo, Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas. O tempo todo é você se fragilizar. Entenda, a Nínive vem exatamente o perdão, vem a graça e a misericórdia no momento que ele se veste pano de saco, se joga nas cinzas, jejuma. Então é no quebrantamento que Deus opera. É quando você entende que o profeta está aqui e talvez a aparência não agrade, mas você está dizendo: Deus está usando ele para mim. Chegou o momento de me render diante da palavra e atender aquilo que Deus estabelece para mim. Porque tem gente que anda por lógica. Crente não anda por lógica. Não adianta. A matemática de Deus não é a sua. O homem ensina uma coisa, Deus ensina outra. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Entrega para Filipe. Filipe diz: é pouco. Jesus diz assim: é o suficiente.
ainda vai sobrar. Como é que é essa matemática? Ô Felipe, não dá para entender, Felipe. Já falasse que não tem dinheiro suficiente, não tem comida suficiente, mas 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor é diferente. A matemática não dá para somar, Felipe. Comigo a matemática ela me obedece. A multiplicação é instantânea. A mulher só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas ela faz primeiro para o profeta, e o profeta diz: ei, Deus libera uma palavra de autoridade para a sua casa, mulher. Não vai ter morte, mas ele está dizendo: enquanto não chover, não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Ei, Deus está dizendo para você: somente ouça o que Deus está determinando nesta noite. Deus nunca te deixou, nunca te abandonou. Se prepara para viver milagre por esses dias, porque Deus está trazendo uma provisão para a casa de quem precisa. E você tem dito: Deus, o Senhor sabe que só chega até quarta-feira. Sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Eu sou o Deus da quarta, eu sou o Deus da quinta, eu sou o Deus da sexta, do sábado, do domingo. Eu sou o Deus de agosto, de setembro. Eu sou o Deus de outubro, de dezembro. Eu sou o Deus 2024. Eu sou o Deus 2025, 2026, 2027. É Ele que vai trazer aquilo que você precisa. Se prepare para viver o maior milagre da sua vida. Você crê? Vamos louvar ao Senhor. Creia. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Ele diz para você nessa noite: eu posso até descansa, meu filho, descansa, vai. Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada. O meu Deus não falha. Ele não falha nunca. Esse Deus, ele não falha nunca. Nunca, nunca, nunca. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá, creia. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar aflito, sim, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Eu posso até sofrer. mas o amanhã virá. E minha fé será recompensada. O meu Deus, ele não falha. Ele não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Sim. Deus proverá. Deus, ele proverá. Deus proverá. Eu creio assim. Olho para o alto, então vem o socorro. Ele proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me fez enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas. sobre as águas. Não vivo pela Eu creio, Senhor vista, Jesus. não. Te agradeço, Eu vivo Deus. pela fé, então Diga assim, ó. Deus proverá. Toda a igreja declara e diga: Deus proverá. Proverá. Essa semana será uma semana de milagre, viu? Se prepare para viver o maior milagre da tua vida. Vem o
meu socorro. Se prepara para viver o maior milagre da tua vida. Deus proverá. Essa madrugada, estou um pouco cansado, bastante cansado. Essa madrugada eu estava numa vigília lá em João Pessoa. Estava junto com o pastor Lucas lá em João Pessoa. Foi bênção. E fiquei muito cansado, muito cansado. Eu vim de João Pessoa, já era quase 1h30, quase 2 horas. E ele pediu para me ficar e eu disse, não, eu tenho que ir. Vou até ligar para ele depois. Eu nem falei com ele, foi. Depois eu vou ligar para ele. Queria que eu pregasse lá numa igreja lá. E eu disse, não, tenho que ir. Tenho um compromisso com a igreja. Entenda. Deus colocou essa palavra no meu coração desde quinta-feira. E Deus falou que eu pregasse hoje. Porque tem coisas que vai acontecer nessa semana, coisas sobrenaturais. Não olhe para a situação. Olhe. Um dia, acho que é 2008, eu estava em uma situação muito difícil. O juiz estava contra mim, a situação estava totalmente desfavorável contra mim. O advogado olhou para mim e disse assim, eu estou na causa, só vou comer o seu dinheiro, mas é impossível a causa. Eu lembro até hoje, ele pegou 10 mil reais meu. E ele disse, é impossível. Eu disse, ok, mas eu quero que o senhor dê entrada. Faça assim. Eu lembro naquele dia, e Deus me faz lembrar isso com muita veemência hoje, e com muita autoridade. E quando eu entrei, eu lembro que no domingo eu fui para o culto. É uma igreja, eu lembro até hoje da igreja, é como se eu estivesse lá dentro hoje. Na pregação. E a pregação foi exatamente que Deus ele iria fazer coisas sobrenaturais na semana, e o pastor profetizou. E eu tomei posse. Eu lembro que eu saí daquele culto, porque a minha cabeça estava exatamente no problema, mas eu estava naquele dia contando uma história para Deus. E dizendo, Deus, eu não sou digno, Senhor. Mas se tu queres, muda. Muda porque eu estou pronto para seguir aquilo que tu queres, Senhor. Eu estava afastado dos caminhos, de fato. Eu não estava na igreja, eu estava afastado. Eu lembro. E naquele momento, eu contei uma história para Deus. Eu fui para a igreja e contei uma história. Naquele dia, Deus ele veio ao meu coração muito forte. Disse, meu filho, hoje eu mudo a tua história. E ele falou, em 3 dias eu tenho uma notícia para você. Eu saí daquela igreja, daquele templo. Igreja somos nós. Eu saí daquele templo com a certeza de uma grande vitória. Eu fui para o hotel, meu pai estava comigo. E ele disse assim, eu vou embora. Eu disse, tá bom, mas eu só vou depois de quarta-feira. Entenda? Passou-se os 3 dias. Eu fui falar com o juiz na segunda-feira. Eu fui falar com o juiz. O advogado disse, eu não vou falar porque eu não tenho argumento. Mas quer ir falar, vá lá. Eu fui lá, falei com ele, contei a minha história. Eu lembro o que eu passei naquele dia. Levei algumas coisas, mostrei para ele. Ele olhou para mim e ele disse assim, o juiz olhou para mim e disse assim, meu filho, esqueça a sua causa. Eu tenho tanta causa, que eu estou levando para cá. Eu lembro até hoje, foi a palavra que ele falou. Então, diante da palavra do homem, é impossível. Quando eu saí do pé do juiz, o meu coração dizia, 3 dias eu faço um milagre. Mas Senhor, o juiz acabou de falar, disse que não está do meu lado. Ele disse, eu quero falar contigo, vá para o quarto. Eu fui. Eu lembro daquele dia. Em 3 dias eu faço um milagre. Quando foi na quarta-feira, por volta das 4 horas da tarde, o juiz dá a sentença favorável para mim. Como eu não sei. Andar por fé é complicado. Às vezes a nossa mente, a matemática não bate, a lógica não bate. Todo mundo é contra, mas Deus está batendo martelo em favor de alguém aqui hoje. Eu não sei quem está precisando de um milagre, mas se prepare, porque Deus está dizendo para você, meu filho, sou eu o Senhor, dono da causa. Sou eu o Senhor que dou a última palavra.
O homem pensa de um jeito, mas eu, o Senhor, já estabeleci o tempo e o momento da vitória. Prepara o culto de ação de graça. Prepara o momento do grito de vitória, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. Eu sei a quem eu sirvo. Se Ele quiser me levar hoje, pode levar, Senhor, porque eu sei a quem Deus escolheu. Eu sei quando Deus determinou. Eu sei quando Deus me separou. Eu sei que quando Ele disse, é por aqui, eu disse, sim, Senhor. É como o Senhor quer. É como o Senhor determina. O caminho não é bonito. Não é do jeito que eu queria. Mas Deus está dizendo, lá na frente tem algo bom para você. José ficou com trauma pelos caminhos que Deus levou ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, no final ele entendeu. Por isso que o Senhor está dizendo, o que eu faço hoje, você não está entendendo, mas eu, o Senhor, eu sei trabalhar, meu filho. Você só vai entender depois. Nessa noite tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Pastor, eu quero voltar para a presença do Senhor. Tem alguém?